Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, segunda carta universal de Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a mensagem que temos para pregar não é complexa, é simples. É Cristo e este crucificado, como diz o apóstolo Paulo, em seu resumo sintético de tudo que temos para dizer. É que todos nós somos transgressores, pecadores, que Deus fez o primeiro homem em inocência, não havia nele mancha, nem inclinação para o mal, mas quando ele livremente pecou, sua natureza se corrompeu, o veneno do pecado ficou inoculado na sua natureza. Ele ficou fisgado no pecado que abraçou, e assim aquele homem ficou com uma natureza pecaminosa. E como do impuro não se pode tirar o puro, todos nós que viemos do primeiro casal, chegamos a este mundo nessa situação de ruína espiritual. Somos filhos da desobediência, da queda. A Bíblia diz que somos na condição natural, desprovida ela da graça e intervenção de Deus. Nós somos, por natureza, filhos da ira, destinados à ira de Deus, porque chegada a idade da razão, a semente do pecado aflora e domina o homem em alguma direção contrária à vontade de Deus. E o que a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No tribunal de Deus o homem tornou-se culpado, em sua condição de vida um escravo. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus jamais faria retroceder a sua lei, jamais mudaria os seus preceitos, nem a sua retribuição,
A alma que pecar, diz lá em Ezequiel 18, morrerá. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado humano seria a condenação eterna, a separação eterna de Deus, o inferno, o lago de fogo. E Deus, para nos dar uma porta de salvação, teve que conciliar sua misericórdia com sua justiça através de Jesus. Em Jesus Cristo a lei é mantida. Ele foi homem reto, sem pecado. O Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele teve seu corpo gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, para que não estivesse vinculado à descendência de Adão, e assim estivesse sob os efeitos da queda, e chegasse a este mundo como nós, com a natureza pecaminosa e caída. Sua concepção sobrenatural o guardou enquanto homem dos efeitos da queda. Mas ele foi tentado, como Adão originalmente foi, tendo vindo das mãos de Deus em estado reto. Mas diferentemente de Adão, Jesus não pecou. Ele resistiu às tentações, ele satisfez em tudo a vontade do Pai e levou sobre si os nossos pecados. E morreu naquela cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Um homem morreu representando a humanidade inteira. Ele era justo, não tendo, portanto, nenhuma pena a recair sobre ele, para que livremente assumisse a pena que era para nós. Na cruz ele se fez, diz a Bíblia, maldição por nós. E ele era Deus, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, um com o Pai, para que o seu sacrifício na cruz fosse de valor eterno, fosse de valor infinito, porque tudo que é feito por Deus, ainda que em forma humana, tem valor eterno, tem valor infinito. E portanto aquele sacrifício, ele tinha o elemento de compensação para uma pena eterna que todos nós necessariamente padeceríamos. Jesus pagou a dívida quando disse: Pai, está consumado. E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Esta é a boa nova do Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. O Evangelho não é uma exigência que se nos está a fazer, embora ele conclame a cada um de nós que venhamos a dar uma resposta. O Evangelho é a proclamação do que Deus fez, não do que faremos para fazer a salvação possível, mas do que Deus fez em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não somos salvos pelas obras, nossas obras nos condenariam. Somos salvos pela graça, através da fé que abraça o Evangelho, que chama Jesus para o coração do homem arrependido, contrito, que vê sua culpa, desgraça e miséria, e que não vê nada nele em que possa se amparar e confiar, mas vê naquele que por ele morreu na cruz a única solução para a sua alma. Essa é a mensagem. Ela exige uma resposta. Primeiro, que admitamos o nosso pecado, de outra sorte, nem poderemos reconhecer na morte de Cristo um evangelho, uma boa notícia. Se acharmos que não precisamos do que ele fez, então contar o que ele fez não será para nós uma boa notícia. É quando o homem é contristado pelo Espírito Santo, enxerga a gravidade do seu pecado, que ele pode também receber esta notícia como evangelho, como boa notícia. E é preciso que eu confie que Jesus Cristo estava ali por mim, e que eu o chame, aquele que morreu e ressuscitou, para vir ao meu coração. Essas são respostas congruentes com a notícia, mas não são essas respostas a causa da salvação, mas sim o meio de recebê-la. A causa da nossa salvação está na cruz. O preço que foi pago foi por Cristo. A glória é dele.
Mas salvação começa com remissão de pecados, com absolvição no tribunal de Deus. Quando então, perdoados os nossos pecados, somos justificados no tribunal de Deus, não paira mais sobre nós acusação nem condenação. E assim dizemos como o apóstolo Paulo em Romanos 8:1, agora, não mais tarde, já agora, que cremos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a remissão dos pecados, que já remove o obstáculo que nos separa de Deus, a culpa, que já nos tira do tribunal de Deus, inocentados das acusações, outro pagou por nós, que nos reconcilia com Deus. A remissão de pecados não é o objetivo final da salvação. O objetivo final da salvação é que seja em nós reestabelecida a imagem de Deus perdida na queda. É que nós sejamos aquilo para o que Deus projetou o homem quando o fez, e reabilitados em santidade, em pureza, possamos desfrutar de uma comunhão mais profunda com Deus. Todo crente, uma vez que seus pecados foram perdoados, já está reconciliado com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa é estar reconciliado, outra coisa é a intensidade da comunhão que temos com Deus. O véu foi rasgado, a porta está aberta, temos acesso a Deus, mas o grau de comunhão com Deus, que é aquilo para o que fomos criados, dependerá do estado da nossa santidade. Quanto mais santos, mais teremos comunhão com Deus e mais anteciparemos na terra aquele estado glorioso, beatífico, feliz, pleno, que nós haveremos de ter no céu. Aquele que anda em santidade, ele já antecipa muito da glória que há de vir pela comunhão com Deus. Nós fomos salvos para ter restaurada a imagem de Deus e a comunhão com Deus. E a porta para isso começar é o perdão de pecados, porque se está reconciliados com Deus, não há caminho para a comunhão. O texto aqui mostra isso, irmãos. Não haverá salvação sem santificação, sem crescimento na graça. Na verdade, nós não somos salvos pela santificação, somos salvos pelo sangue de Jesus. Estamos salvos quando os nossos pecados são perdoados. Mas se isso nos aconteceu, nós não estamos inertes, nós estamos numa estrada, numa jornada de santificação e crescimento. O versículo 13 diz assim, do texto que lemos: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Eu vou começar com essa primeira parte. Os lombos é esta parte aqui, que vai da cintura até uma parte da coxa. Na linguagem da Bíblia, os lombos é onde estão as sementes da fertilidade do homem. A Bíblia diz que a descendência de Abraão estava potencialmente nos lombos de Abraão. Os lombos na Bíblia, portanto, servem de ilustração para a ideia de fertilidade. Se aqui é falado dos lombos do entendimento, então está falando da fertilidade da nossa mente. Nós devemos cingir, colocar dentro de um cinto, dentro de limites, dentro de uma régua, a fertilidade do nosso entendimento. Essa régua, esse cinto, é a palavra de Deus. Nós não podemos pensar sobre Deus à luz da nossa própria imaginação criativa, das nossas especulações. Nosso entendimento sobre as coisas espirituais tem que estar cingidos com a verdade. Na carta aos Efésios, Paulo ainda diz que
nossos lombos estão cingidos com a verdade. Ou seja, não deixemos a nossa mente vaguear, para que tenhamos opiniões próprias acerca de Deus. Se há conhecimento seguro de Deus que está além de nós, é só aquele que Deus deu de si mesmo ao se auto-revelar, o que Ele fez em Jesus Cristo. Cingindo os lombos do vosso entendimento, colocando o entendimento na regra da palavra de Deus, da Escritura, sede sóbrios. Ou seja, pensem com sobriedade, com lucidez, com prudência pela palavra. E aí ele diz: e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tanto é uma afirmação para que nós nos afastemos das nossas especulações e procuremos conhecer a Deus como Ele se revelou em Jesus, como o esperar aqui tem o sentido de confiar. Espere inteiramente na graça de Deus. Não espere a salvação de alguma coisa que você possa contribuir. Não ache que possa colaborar com Deus através das suas obras. Lá em Efésios 2:8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o verso seguinte diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, enquanto você achar que pode cooperar com Deus, tendo alguma parcela, ainda que 1% da sua salvação, colaborando com algum tipo de esforço pessoal, é porque você não está se reconhecendo um inteiro pecador. Você tem alguma coisa que acha que é boa em você, que pode ser aproveitada, que não precisa ser amparada pela graça de Deus. É como se você dissesse: tem em mim uma parte arruinada onde eu preciso da graça, mas outra não, onde eu posso ajudar, somar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todas as nossas obras estão manchadas. As melhores obras que temos ainda são imperfeitas. As nossas justiças são trapos da imundície. Com nossas obras misturam-se orgulho, interesse próprio, autogratificação. Essas obras estão sempre endividadas, estão sempre aquém daquilo que Deus exige. Paulo diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne não habita bem algum. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, ele diz: a inimizade, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu vou esperar inteiramente em Cristo, é porque eu já vi que em mim mesmo não habita bem algum. Como Jó, eu estou pronto a dizer que me abomino no pó e na cinza. O arrependimento é exatamente quando o homem admite o seu pecado sem ressalvas, sem desculpas, sem compensações. É quando ele diz como Davi: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. É quando ele faz como o publicano, que Jesus contou que entrou no templo e sequer ousava levantar o rosto ao céu, envergonhado por suas transgressões, de cabeça baixa, batendo no peito, auto-imputando a culpa, mas dizendo contrito a Deus: sê propício a mim que sou pecador. É preciso que reconheçamos inteiramente que somos falidos e esperemos inteiramente na graça de Deus que se nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se nós abandonarmos nossas especulações e nos basearmos na Bíblia, é isso que vamos admitir, é isso que vamos reconhecer. Se formos sóbrios à luz da Escritura, vamos reconhecer que a salvação é inteiramente pela graça, é apenas por meio da fé, e é apenas através de Jesus Cristo e do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Por isso o texto diz: esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Uma das coisas maravilhosas é que quando nós, arrependidos, confiamos a Jesus Cristo nossas vidas para que Ele nos salve, não apenas os nossos pecados são perdoados e pelo seu sangue somos lavados de toda mancha,
e já não estamos mais como réus no tribunal de Deus, mas há uma mudança de posição na nossa relação com Deus. Antes éramos réus do tribunal de Deus, e Deus era o juiz, por cuja justiça deveríamos ser condenados, mas agora absolvidos pela cruz de Cristo, pelo seu sangue derramado, nós saímos da posição de réus e entramos na posição de filhos, e Deus, que era juiz, agora é o nosso Pai. Recebemos o espírito de adoção de filhos, que clama: Abba, Pai. Por isso o verso 14 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Agora Pedro está nos ensinando como caminhar nessa jornada, depois de termos sido perdoados, reconciliados com Deus, salvos. Pedro está dizendo que nós devemos caminhar como filhos obedientes a Deus, e não nos conformar, não nos ajustar àquelas concupiscências, aquelas cobiças, que quando ignorávamos o Evangelho nos dominavam. Mas diz o verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A aspiração de um crente é ter comunhão com Deus. Ele buscou reconciliação com Deus para ter comunhão com Deus, comunhão filial, de filho com pai. Esse é o sentido para o qual Deus nos criou, para que tivéssemos comunhão com Ele. Mas comunhão significa comum união, tem um ponto de convergência que determina o grau possível de comunhão, e esse ponto de convergência é a santidade. Por isso que o texto diz no verso 15: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Por que eu devo ser santo? Porque se eu quero ter comunhão com Deus, Ele é santo. Este é o caminho de encontro, de convergência, para eu ter comunhão com Ele. É interessante que quando se fala de santidade de modo legalista, não bíblico, se fala de santidade como se fosse uma conquista contra as paixões, como se fosse um triunfo nosso contra paixões, como se eu fosse comemorar ter vencido minhas paixões. Se fala de santidade como às vezes uma austeridade, um rigor, onde pessoas podem se comparar com outras. Eu sou melhor do que você, eu sou mais santo do que você. Mas Pedro está descartando tudo isso. Você deve ser santo porque Ele é santo. Não tem nada a ver com o outro, ser melhor do que o outro. Não tem nada a ver com você mesmo. Você dizer que você é um herói, conseguiu vencer suas paixões. Você vai ser santo para ter comunhão com Ele, como aquele com quem você quer ter comunhão, como aquele para quem agora você vive, é santo. Então seja santo para estar mais próximo dEle. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não existe nenhuma área de nossa vida que esteja excluída da santidade. A santidade inclui o meu modo de vestir, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, as minhas preferências, as minhas motivações, as minhas meditações, os meus pensamentos. A santidade é algo que permeia, como diz aqui o texto, toda a nossa maneira de viver. Por isso que o crente não relaciona o sagrado apenas com o culto e a liturgia. Nós pisamos em terra santa, onde quer que estivermos, porque o Senhor está conosco. Onde formos, Ele está conosco. O trabalho que temos, o trabalho secular que temos, recebemos como um dom de Deus. Usamos esse trabalho para glorificá-lo. Por isso não admitiremos que, sob a justificativa do trabalho, façamos alguma coisa ilícita.
Os estudos que temos é para servi-lo, é para combater aquilo que é errado, é para colocar a nossa mente ao seu serviço. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E o verso 16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu quero que você atente para uma coisa, que é o objetivo dessa mensagem, as razões pelas quais um crente que foi salvo deve ser santo. A primeira e mais importante é essa: porque se quero ter comunhão com Deus, comunhão com Ele, identificação com Ele, proximidade com Ele, eu tenho que me afinar com aquilo que Ele é. Ele é santo, então eu quero santidade, para que eu tenha maior comunhão com Ele. No verso 16 tem uma segunda razão: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observe, ele diz: se vocês invocam por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Quando a Escritura fala que Deus julga segundo a obra de cada um, isso tem um sentido diferente para o incrédulo e para o crente. Na verdade, o incrédulo, por ter rejeitado o Evangelho, já está condenado, como diz a Bíblia. O homem, por uma só transgressão, não precisa de 10, 20, se ele não se arrependeu e veio a Cristo, ele está condenado. Mas haverá um julgamento dos que não creram, não entregaram suas vidas a Jesus segundo suas obras, não para determinar quanto tempo padecerão no inferno, no lago de fogo, mas para determinar a intensidade com que padecerão lá. Todos os que vão para o lugar de condenação lá ficarão eternamente, mas a intensidade do que padecerão será graduada de acordo com o mal que praticaram, com as oportunidades de se terem convertido que negligenciaram. E o crente é salvo não por suas obras, mas pela graça mediante a fé. Mas um dia nós seremos julgados, não no tribunal de Jeová, Deus como se revelou a Moisés estabelecendo a lei, mas no tribunal de Cristo, do Salvador. Todos compareceremos diante de Jesus como juiz, mas como salvos se somos crentes. E lá ele distribuirá galardões. Nem todos que entrarão no céu serão igualmente galardoados. Eu não tenho uma mínima ideia de como vai ser este galardão, mas aqueles que serviram a Cristo com maior dedicação, fidelidade, amor, devoção, terão algum tipo de reconhecimento no céu que outros terão em uma medida menor. Aliás, eu acredito que o simples reconhecimento de Deus já é um galardão. Se Deus lembrar aquilo que eu fiz desinteressadamente, sem buscar meu próprio proveito, mas para glorificá-lo, se Deus disser ali para mim: Glauco, naquele momento você me serviu com fidelidade, só em ele dizer isso, para mim já seria um imenso galardão. E isso faz todo sentido com a ideia de pai. O filho, ele busca agradar o pai. O que mais alegra uma criança é quando o pai a parabeniza. É diferente essa relação filho e pai de uma relação de barganha, de alguém que corre uma corrida para obter um prêmio que não tem nada a ver com a corrida, é um troféu, e o que ele fez foi correr. Mas quando o filho faz algo que agrada ao pai, que o ama, na verdade não é como uma barganha, é como se fosse a realização dele como filho. O meu pai que me ama, que me instruiu, viu o resultado no que disse: eu atendi aquele que me ama no que ele requereu de mim. E a Bíblia diz: se vocês invocam por Pai, então agradem. Se Ele é Pai de vocês, a alegria maior que vocês vão ter como filhos
é de serem parabenizados por Ele, reconhecidos por Ele, que atenderam aquilo que foi pedido por Ele. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui no tempo da peregrinação. Essa terra não é nossa, o nosso lugar é o céu, mas nós não chegamos no céu ainda. O que estamos fazendo? Peregrinando em terra alheia, aguardando a pátria celestial. E o que nós queremos é que, entrando lá, sejamos reconhecidos como filhos obedientes a um Pai que tanto nos amou, a quem queremos agradecer e agradar. O verso de número 18 retoma a ideia da salvação pela graça, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós fomos arrancados da maneira como vivíamos para termos agora uma nova vida. Fomos resgatados. Eu nunca ouvi falar que um sequestrado, resgatado, ele fosse o responsável pelo seu próprio resgate. Não. Se ele estava preso, outro teve que resgatá-lo. Nós fomos resgatados, arrancados da nossa vã maneira de viver, herdada de nossos ancestrais, e fomos resgatados não com ouro e com prata, não com aquisição por meio de indulgências, mas diz o verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Antes de tudo, no céu, Deus já estabelecera Jesus para vir. Ele era conhecido como Salvador já pelos anjos, por exemplo, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, quando veio para morrer por nós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Note, a Bíblia diz que é por Jesus que nós cremos em Deus. Está dizendo que nós cremos em Deus através de Jesus. O nosso modo de crer em Deus é crendo em Jesus. Quem confessa o Filho, diz João, tem também o Pai. Quem nega o Filho, nem tem o Filho, nem tem o Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós olhamos para a revelação de Deus em Jesus Cristo. Nós cremos em Deus através da nossa fé em Jesus. E diz, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Que coisa maravilhosa! O Salvador, que foi um homem que morreu por nós, era também Deus, para que crendo nele, que morreu por nós enquanto homem, nós não estejamos crendo no homem, mas continuamos a crer em Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo que se fez homem, mas Jesus Cristo que é Deus, crendo naquele homem que morreu por nós na cruz, ainda estamos crendo em Deus. Por ele, cremos em Deus. Cremos em Deus conforme revelado em Jesus. Isso é muito importante, porque os judeus acreditam em Deus, mas não em Deus como revelado em Jesus. Os muçulmanos creem em Alá, sua própria divindade, dentro de um monoteísmo que tem semelhanças com a concepção judaico-cristã, mas não creem em Deus através de Jesus. A salvação é pela fé em Deus, como se revelou em Jesus Cristo, na obra do Calvário. Mas o que eu quero mostrar nessa noite é que nós vemos claramente, irmãos, que nós fomos perdoados, resgatados da maneira de viver, colocados numa estrada para viver em santidade e ter comunhão com Deus e agradar o nosso Pai, com o qual estamos reconciliados. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo de número 26, no chamado de Paulo, o seguinte, a partir do verso 17:
livrando-te deste povo, Deus diz que vai livrar Paulo desse povo, e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Note, como aqui há uma associação direta da remissão de pecados e da santificação, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Todo aquele que recebe o perdão de pecados é santificado, e isso através da fé. É Deus que nos santifica, Ele nos resgata da nossa vã maneira de viver. Portanto, a fé pela qual somos salvos, perdoados dos pecados, é uma fé também pela qual somos santificados. Veja o que diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses agora. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Fomos, portanto, eleitos pela salvação que se dá da parte de Deus, nos santificando através do Espírito Santo, e da nossa parte recebendo isso através da fé. Não há salvação sem santificação. Alguém diz: pastor, por que aqui, diferentemente de Atos, a santificação aparece primeiro e a fé depois? Porque é como se desde que o Espírito Santo, enquanto ouvimos a palavra, começa a nos convencer do pecado, que começou um processo para nos conduzir à santificação, à separação do mundo. Nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, através do Espírito Santo, ao ouvirmos a palavra. E então entramos em contrição, e então vem a fé, e aí então nos separamos do mundo. Mas note, a santificação de certa maneira começa antes, é um processo que se conclui na hora que cremos. É um giro que começa com o reconhecimento do pecado, passa pela contrição e no arrependimento se conclui. Embora o homem seja santificado finalmente pela fé, a santificação começa no seu processo antes até conduzir à fé. A santificação de que se fala aqui é aquela santificação que está pronta na hora que eu creio. Eu estou separado do mundo. Igreja quer dizer os que foram chamados para fora. Estamos separados, santificados. Mas aí a Bíblia, a partir desse momento, diz que a gente deve seguir essa santificação. É como se Deus me tirasse de uma estrada errada e me colocasse na estrada certa quando eu creio. Mas agora Ele está dizendo: caminha nela, vai nela. Nós já temos a santificação quando cremos, porque saímos do mundo, nos separamos do mundo. O Espírito Santo nos tirou de lá, nos resgatou da vã maneira de viver. Mas agora nós temos que seguir o percurso. Como diz lá na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é sem a santificação que eu não vejo a Deus. Eu a tenho logo que creio, estou pronto para ir para o céu, mas eu devo segui-la. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe pessoa no céu sem santidade, sem separação do mundo. Mas nem todos têm seguido a santificação no mesmo passo. Nem todos têm andado à frente nessa nova estrada em que Deus colocou com a mesma velocidade. E o texto aqui está dizendo: segui a santificação, segui, siga adiante. A santificação é colocada como uma carreira, correr a carreira que está proposta. Deus nos colocou na estrada, agora nós temos que seguir nela, nos aprofundar nesta santificação. E quanto mais santidade, maior comunhão com Deus. A Bíblia mostra que a finalidade da nossa salvação é essa em vários versículos. Veja, por exemplo,
lá em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, Jesus morreu por todos nós, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus naquela cruz morreu por todos. Por isso que eu não sou condenado, porque o homem em mim que merecia condenação terminou na cruz. O novo homem que em mim há está identificado com Cristo e não com quem eu era. O quem eu era morreu na cruz. Se aquele homem morreu, este novo homem que aqui está é para viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós fomos salvos para viver para Jesus. Lá em Romanos 14 a Bíblia diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Em outra parte Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Uma coisa interessante, Lutero dizia: o ímpio, ao tomar um copo d'água e fazer suas refeições, pode estar pecando. Quando ele atribui aquilo que tem ao seu esforço, acredita a sua engenhosidade, a sua habilidade profissional, sua competência, como se todas estas coisas não fossem dádivas de Deus. Mas um crente, quando agradece a Deus pela comida, quando bebe a água glorificando a Deus, nada acreditando a si, mas tudo a misericórdia de Deus, glorificando a Deus em tudo, ele pratica uma boa obra, uma obra santa, até comendo e bebendo água. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Lutero disse: um sapateiro que entende que essa habilidade lhe foi dada por Deus, que faz o seu sapato com diligência e vende por um preço justo, e glorifica a Deus pelo seu talento, e vê isso como uma vocação de serviço a Deus, age com tanta santidade quanto um pastor de um púlpito prega o Evangelho. Nossa vida tem que ser orientada para Ele, para a glória dEle, para a comunhão com Ele. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Paulo nos dá mais alguns motivos para uma vida santa. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, diz assim o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz: serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Que coisa gloriosa! Paulo está dizendo: olha, assim como quando um homem se une a uma mulher, se for sua legítima esposa de modo acertado, torna-se com ela uma só carne, também com a meretriz, se unindo com ela também está juntando o corpo, porque o nosso aparelho reprodutor se completa na relação homem e mulher, e ali nesse sentido disse que é uma só carne. Paulo diz: assim como há uma só carne, nós que nos entregamos a Cristo somos um espírito com Ele. É como se Jesus fosse o noivo e o seu povo a noiva. Nós somos, assim como marido e mulher são uma só carne, nós somos um só corpo com Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Paulo diz: veja que privilégio, meu irmão, você que foi resgatado, foi unido a Cristo em um só espírito, você que está associado a Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Você vai fazer agora desse seu corpo que é membro de Cristo, membro de prostituição? Vai entregar o seu corpo a uma meretriz? É como se o apóstolo estivesse dizendo: não rebaixe o que Deus exaltou. Deus lhe colocou num banquete, não vá comer bolota de porcos,
Deus lhe colocou num trono, não vá sentar no chão. Deus exaltou o seu corpo, este corpo cansado, meus irmãos, é chamado de membro de Cristo. Se o meu corpo agora tem esse status privilegiado e superior, então eu não devo usá-lo para o pecado. E aí o apóstolo continua, versículo 18: fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo: o corpo de vocês agora, como crentes, é o lugar onde o Espírito Santo habita. Este corpo agora não é só mais o corpo que come arroz e feijão, não é só mais o corpo que faz exercícios, ele agora é um santuário, é o templo do Espírito Santo que habita em vocês. Quando vocês se prostituem, praticam impureza, vocês pecam contra o próprio corpo, vocês estão rebaixando o que Deus exaltou, vocês estão profanando um santuário. Não façam isso. Vocês são o templo do Espírito Santo. No Velho Testamento, por diversas vezes, no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, que eram, digamos, os templos daquele momento, houve instantes em que a glória de Deus encheu o lugar, como uma nuvem. Quando Deus queria aprovar o povo que se reunia ali. Meus irmãos, se somos templo de Deus, nós temos que estar repletos de sua glória. E a glória de Deus vai estar neste templo a reluzir, se nós andarmos em santidade. E vem mais um motivo, no versículo de número 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês antes não valiam nada, vocês iam morrer sem esperança, vocês iam para o inferno, vocês estavam condenados, mas vocês foram comprados para sair dessa condição. Um preço foi pago para tirar vocês disso, para resgatar. O sangue de Jesus. Ontem eu estive lá no Garrota, em Caucaia, pregando numa cruzada, e tinha um irmão de outra igreja me ouvindo. Eu preguei a salvação da forma mais límpida e clara para aquelas pessoas que estavam lá, muitas das quais eram bem simples. Apresentei o evangelho com alegria, apresentei a mensagem da cruz com satisfação. E quando terminou, esse irmão de outra igreja veio a mim e disse: pastor, como foi maravilhoso ouvi-lo. Na verdade, sua mensagem foi boa para crente, foi boa para a gente se lembrar o que a gente tem, o que Jesus fez por nós. Meus irmãos, nós temos que nos recordar dia após dia o que Ele fez por nós. Quer amá-lo? Pense no amor que Ele lhe tem. Quer saber o quanto você ama a Deus? É proporcional ao quanto do amor que Deus lhe tem, você reconhece. Medite no amor de Deus, que você vai ter no coração santos afetos cada vez maiores por Ele. Pense no que Jesus Cristo fez por você. É como diz Paulo naquele outro texto: se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse amor nos constrange. Agora nós vamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Paulo diz: fostes comprados por bom preço. Como diz lá Pedro, nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pense nisso. Paulo diz aos Romanos do capítulo 8: se Deus não poupou nem a seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com Ele todas as coisas?
Medite no que Deus fez por você. Você que estava indo para o inferno, Ele veio a seu favor. Como lá em Efésios 2 diz, nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira como os demais, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos nesse estado arruinado. Aí Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo diz: vocês foram comprados por bom preço, lembrem-se disso, e agora glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você deve querer ser santo porque Ele é santo e é com Ele que você quer ter comunhão. Você deve querer ser santo, crente, porque Ele é o Pai a quem nós como filhos queremos agradar. Você deve guardar o seu corpo íntegro, porque agora este corpo é membro de Cristo, porque este corpo agora é santuário do Espírito Santo. Você deve obedecer a Deus por uma gratidão imensurável, porque você imagina o grande preço que Ele pagou, que assombra os anjos. A misericórdia de Deus é indescritível, o amor de Deus excede todo o entendimento. Deus olhou para nós, os transgressores, e enviou seu Filho para morrer por nós. Nós devemos viver agora inteiramente para Ele. E Pedro vai nos dar ainda um outro motivo para uma vida santa, a nós que fomos salvos pela graça mediante a fé. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos 11 e 12. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Meus amados irmãos, este mundo vai perecer. Não vale a pena investir aqui. Não se matricula filho em escola que está falindo. Não se investe dinheiro em banco que está quebrando. Não invista a sua vida neste mundo e nos prazeres efêmeros que vão sucumbir pelo fogo. Nós haveremos de ter um corpo glorificado. A Bíblia diz que este corpo corruptível, no soar da trombeta, quando Jesus aparecer nas nuvens, será transformado em um corpo incorruptível. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade. Nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo em sua ressurreição. Então vamos viver para aquilo que nós vamos ser. Vamos viver para aquilo que nós vamos ser. Neste corpo não haverá mais pecado, não haverá mais tentação. Vamos viver para esse dia. Pedro diz, sabendo que tudo aqui vai terminar no fogo, que não é dessa forma que tudo vai ficar, nós vamos estar nos céus, em nova terra, onde habita a justiça. Sabendo disso, então, meus irmãos, vos convém ser santo em todo o vosso trato. É interessante o verso 12, aguardando e apressando-vos para o dia de Deus. Eu devo aguardar a vinda de Jesus, eu devo aguardar os acontecimentos finais e eu devo me apressar para eles. Como é que eu me apresso para um dia, pastor? Eu me apresso ficando mais parecido hoje com o que eu vou ser naquele dia. Quando eu tiver o corpo glorificado, eu estarei perfeito. Então eu quero me apressar para aquele dia. Eu quero estar hoje o mais parecido com o que eu vou ser no final das contas. Meus irmãos, nós temos todos esses motivos para andar em santidade de vida, para viver em santidade. Mas tudo começa quando você reconhece o pecado, vê que não há em você bem algum, quando para de encontrar desculpas e ressalvas, quando simplesmente diz: pequei, contra ti somente pequei. Tu és justificado no falares, Senhor, inculpável no julgares. Assim disse Davi: eu não tenho desculpa, mas eu quero olhar para Jesus que morreu por mim. Eu quero esperar na graça que vem de lá.
Eu quero ir a Cristo. Eu quero que com o seu sangue Ele apague de mim toda mancha. Eu quero que com o seu poder Ele me resgate, Ele me arranque de uma vã maneira de viver. Eu quero que Ele me ponha na estrada, onde eu devo seguir em direção ao céu. Invoque o Senhor Jesus. Receba-o como teu Senhor e Salvador nessa noite. E você vai ser salvo, perdoado dos seus pecados. E na medida em que você crescer nessa estrada, você vai ter cada vez mais antecipações do céu. Quanto mais santo, maior comunhão com Deus, maior alegria celestial no presente tempo, mais próximo do céu nós estamos, não por termos subido até lá, mas porque o céu começa a descer até nós. Vamos ficar de pé nesse momento.